Hino de número 370, cada momento. Quem não conhece vai ter oportunidade aí. Um hino conhecido. Não sei por vocês, mas por mim é. Sendo remido por Cristo na cruz, sinto prazer caminhando na luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento, Senhor, me conduz. Cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Junto de Cristo na luta moral, contra o pecado, o engano e o mal, ergo bem alto a bandeira real. Cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode amparar. Cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nós iremos agora cantar em pé para dar continuidade ao nosso culto, o hino de número 91. Jesus é melhor. 91. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões.
Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus, me servi-lo até o fim. Amém. Vamos nos colocar em posição de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Bom Deus e Pai que habita as alturas dos céus, nossa gratidão a Ti, ó Pai querido, por todo o amor, o cuidado que tem com cada um de nós. Nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor nos fez o convite de estarmos na Tua casa nessa noite. Também alguns amigos queridos que estão assistindo pela internet pararam nesse momento para ouvir a Tua palavra. E que nesse momento, ó Pai, o Senhor possa nos abençoar com palavras de carinho, de amor, palavras que nos elevem a Ti e que nos deixe com mais vontade, Senhor, de Te servir e de estar um dia contigo nas mansões que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Neste momento, ó Pai, queremos pedir uma bênção especial por cada pessoa que está Te ouvindo, por cada pessoa em qualquer lugar deste país que parou neste momento para ouvir a Tua palavra, e que nós possamos estar com esse desejo maravilhoso, Senhor, de Te ouvir, de Te seguir, e que possamos assim também, Senhor, levar mais e mais pessoas para ter essa esperança de um dia estar contigo, que o Senhor possa voltar o mais breve para nos levar. Uma bênção especial, Senhor, nesta noite para o pastor Jonas, que vai abrir a Tua palavra, que venha falar aos nossos corações, que possamos sair daqui mais animados do que aqui chegamos, é o que pedimos por Jesus. Amém. Que bom que você escolheu este lugar maravilhoso para estar nessa noite. Eu quero convidar a você que está um pouquinho mais atrás, que possa chegar um pouquinho à frente, para nessa noite um pouquinho fria, possamos estar mais aconchegados para ouvir a palavra de Deus. Por favor, vamos se concentrar aqui na frente. É uma alegria estar aqui, espero que você sinta bem e que possamos ouvir a voz do nosso Deus nessa noite. Antes do pastor falar, eu quero convidar o Caio, ele vai trazer uma mensagem para nós cantada. Boa noite. Muito bom estarmos aqui na casa de Deus, em adoração. Que os irmãos possam ser bem-vindos aqui, às nossas queridas visitas. E eu vou cantar uma música que fala sobre amparo. Todos nós aqui passamos por dificuldades. E nós, como cristãos, deveríamos, pelo menos, pedir que Deus viesse nos amparar, que Deus nos protegesse a cada dia. É isso que eu vou transmitir nessa música. Preste atenção na letra. Que Deus possa te abençoar. Estou mais uma vez tão longe do meu lar, não sei aonde ir. Tem
as lutas enfrentar, me ajude a levantar. Vem me amparar, mostra-me lugar, leva-me para meu lar. Em ti vou confiar, Jesus. Que nós possamos acreditar nesse Deus tão grande que nós temos, e possamos entregar a nossa vida a Ele. Cristo, estou mais uma vez tão longe do meu lar, não sei aonde ir. Tentei sozinho caminhar, as lutas enfrentar, me ajude a levantar. Vem me amparar, mostra-me lugar, leva-me para meu lar. Em ti vou confiar, Jesus. Vem me amparar, mostra-me lugar, leva-me para meu lar. Em ti vou confiar, Jesus. Em ti vou confiar, Jesus. Em ti vou confiar, Jesus. Boa noite, amigos. Muito obrigado, Caio, por essa linda mensagem. É uma alegria vê-los nesta noite e podermos juntos passar aqui alguns momentos estudando a palavra de Deus. E eu fico muito feliz quando eu vejo na igreja amigos que estão nos visitando. Quero também mandar um abraço para os nossos amigos internautas que estão aí em vários lugares de São Paulo, do Brasil. Temos recebido amigos, inclusive, da Europa, que ontem estiveram conosco. Que Deus te abençoe nesse momento e acompanhe a programação, abrindo aí em sua casa a Bíblia, a Palavra de Deus, e juntos vamos estudar. Eu gostaria, antes da leitura desta noite, conhecer os amigos que estão nos visitando. Eu estou vendo vários. Eu vou pedir que essa turma toda aqui levante. Vamos, pode levantar, eu quero ver vocês. Eu sei que vocês são visitas. Eu bati o olho e já vi. Então vamos lá, me ajudem aqui. Logicamente eu sei quem são vocês, mas a igreja não sabe. Eu vou começar pelo pai, pela mãe, que eu batizei essa turma toda aí. Digo o nome de vocês e de onde vocês são. Miriam, Carlos. A Miriam e o Carlos são pais. Vamos por calma. A Miriam e o Carlos são pais
você que é o mais velho, Júnior, Cássius, que são avós da Tainá, que são sogros da Tatiane, e você está chegando lá. E já casou? Gente, bem que a Bíblia falou que os últimos acontecimentos seriam rápidos, né? E sucessivos. Você outro dia, já é nora, fala o seu nome. Selma, que bom ver vocês casaram, que beleza. Bem que a Bíblia fala, não é? Que aquele que perseverar até o fim, vai casar. Que beleza, prazer em ver vocês. São do Jardim Colorado, uma alegria muito grande. Agora a família está completa. Que Deus abençoe, prazer muito grande em vê-los, viu? Aqui eu tenho visitantes também. Vocês já são de casa, que nós já conversamos na outra programação. Você também já veio, já é de casa. Já, ou não é? Sim, eu sei. Vocês todos já são de casa, não são mais visitantes. Não é? Já são da família, é verdade. Deixe-me ver aqui, alguém está nos visitando? Está nos visitando? É daqui. Cidade Patriarca. O seu nome? O seu nome é difícil? Orozimbo Maia. É tio Maia, lembra do Orozimbo Maia? Orozimbo Rededes Soares. É bonito. E a senhora? Tudo bem. São de Cidade Patriarca. Prazer em vê-los. Que Deus abençoe, viu? Aqui não temos mais nenhum visitante. Todos são de casa. E você aí que está nos visitando na igreja, que Deus abençoe. Eu gostaria hoje de estudar de uma forma um pouquinho diferente um texto da Bíblia muito conhecido, que é de Romanos 7. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 7. Alguém sem Bíblia? Alguém sem Bíblia? Por gentileza, traga uma Bíblia aqui, por favor. Fique com a mão levantada, por favor. Que os nossos colaboradores vão trazer a Bíblia. Aqui está. Aqui também está faltando uma Bíblia. Mais uma aqui na frente, pode trazer. Mais uma Bíblia. Mais uma Bíblia aqui. Alguém mais está sem Bíblia? Nós temos várias Bíblias. Aqui, por gentileza. Muito bem. Abra em Romanos capítulo 7. E se porventura alguém não souber onde está Romanos, todos sabem, Romanos capítulo 7. Eu gostaria de ler esse texto, eu vou ler bem devagar, porque há um trocadilho de palavras que por vezes nós não entendemos muito bem. E a história que eu vou contar, eu peço licença para repetir, em homenagem aos visitantes que estão aqui na igreja, porque eu já contei uma vez essa história, mas eu vou repeti-la nesta noite. Por sinal, os pedagogos dizem que a repetição é a base do aprendizado. Então, para nós interiorizarmos uma tese, nós temos que repetir pelo menos 14 vezes. Eu tenho crédito de 13 ainda. Então, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14. E antes de procedermos essa leitura, eu quero orar, pedindo a bênção de Deus para a compreensão desse estudo. Vamos orar. Querido e bom Deus, muito obrigado pela bênção desta noite, quando neste momento nós vamos abrir a Tua Palavra. Os hinos que foram cantados, a oração que já foi feita, prepara o nosso coração para entendermos devidamente este assunto tão importante que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu, orientado pelo Espírito Santo. O mesmo poder que o orientou, nos dê agora a compreensão. E para compreendermos devidamente, nenhuma palavra humana, pessoal, partindo deste frágil e pecador ser humano, seja apresentado para a igreja. Porém, exclusivamente ouçam a voz de Deus, trazendo para a igreja a coragem, o ânimo e principalmente alguma mudança de comportamento que precisamos diante desse estudo. Pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém.
Romanos capítulo 7, vamos ler dos versículos 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei de Deus que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Há vários anos atrás, eu era pastor da Igreja Central de Brasília. A Igreja Central de Brasília, a Igreja Adventista Central de Brasília, é uma igreja que tem aproximadamente 1000 membros, uma igreja muito grande, uma igreja com uma liderança extraordinária. E um dos clubes de desbravadores mais bem equipados do Brasil, logicamente não melhor do que o nosso aqui, está lá na Igreja Central de Brasília, chama-se Cruzeiro do Sul. E esse clube de desbravadores tem várias décadas de desenvolvimento com os adolescentes e jovens lá do Plano Piloto, em Brasília. E quando eu cheguei para ser pastor lá em Brasília, logo nos primeiros meses, o clube iria fazer um acampamento em um local não mais do que 20, 30 quilômetros de Brasília, chamado Parque do Itiquira. O cerrado de Brasília, a vegetação de Brasília, é chamada de cerrado, porque as árvores são pequenas, baixas e bem tortas. É o cerrado. Você vê uma vegetação meio árida. E em um determinado lugar daquele cerrado, há um parque nacional que tem uma das quedas livres de cachoeira mais altas do Brasil. É a queda do Itiquira. Naquela região, o clube iria acampar. Eu me recordo que chegou o diretor dos desbravadores e disse: pastor, nós gostaríamos muito que você acampasse com o nosso clube lá no Parque do Itiquira. Eu disse: olha, no sábado, após a programação da igreja, eu vou lá. Eu vou dormir lá no acampamento e vou passar o fim de semana com vocês. E quando eu fui, eu levei meus filhos. Um estava no primeiro ano primário, do ensino básico, e o outro no segundo ano, 7 e 8 anos. E eu levei os 2 garotos comigo para o acampamento. Quando chegamos no sábado à noite, aquele acampamento muito bem formado, muito bem estruturado, e eles haviam deixado uma barraca apenas para o pastor. E os meus filhos ficariam lá com o clube. Naquela noite, de sábado para domingo, eu dormi, e logo cedo eu fui acordado com o toque da alvorada. E todo mundo levanta rapidamente e faz a higiene, coloca a roupa e vai para a ordem unida, para o hasteamento da bandeira e depois para a meditação, para o culto de jejum, e viriam as atividades do dia. Hora que
fizeram essa parte, o diretor chegou e falou: pastor, nós vamos agora fazer uma caminhada até a queda do Itiquira. Nós gostaríamos muito que você viesse conosco. Eu falei: qual a distância? Qual o percurso? Eu falei: fique tranquilo, 7 quilômetros para ir, 7 para voltar. Aí eu olhei aquela topografia de montanhas, de descidas, de subidas, olhei assim para o meu condicionamento físico e pensei como mineiro: não vou dar conta. Aí eu disse assim: olha, Alci, vamos fazer o seguinte, eu fico aqui tomando conta do acampamento, meus filhos são pequenos, não vão conseguir fazer essa caminhada, eu fico aqui com eles. Não, pastor, fique tranquilo, se for preciso a gente carrega seus filhos. Fique tranquilo. Eu não tive jeito. Eu havia levado o equipamento, que eu sou desbravador desde 1964, meu primeiro clube foi em 1964, lá na igreja de Mirandópolis. Então, eu fui na minha barraca, coloquei uma calça jeans, uma camiseta camuflada, um cinto NA, para quem é desbravador e sabe o que é o cinto NA do Exército, que você coloca ele, você fecha aqui no cinto, ele é cruzado, tem uma porção de ganchos para você amarrar cantil, para você colocar corda, para você colocar um monte de coisa. Coloquei uma bota, um boné camuflado, óculos escuro. A hora que eu saí da barraca, parecia o Rambo. Saí da barraca, o rapaz adorou, falou: uau, pastor, que beleza. Eu saí da barraca todo bonitão, né? Vamos caminhar. Uma bota, logicamente eu não deveria estar com bota, nem com calça jeans, mas eu fui. Era o que eu tinha levado aquilo. Começamos a caminhar. E a caminhada começava saindo do acampamento, havia um declive e passava o rio Itiquira, e ali já começaram os desbravadores a fazer as cordas, os nós, as amarras para atravessar e ajudar os meus filhos. Eu atravessei e subimos aquela topografia, e enquanto nós subíamos pela trilha, o rio Itiquira ia ficando à direita, e uma das líderes começou a cantar no meio daquela névoa: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a olhar as obras de tuas mãos. E o coro diz: então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Muito gostoso. E fomos caminhando, e a garotada correndo na frente. Depois de mais ou menos umas 2 horas, nós chegamos em um platô, e naquele platô o clube parou. O diretor chegou e falou assim: pastor, vem devagar até essa pedra e deita aqui. Eu fui devagar, deitei na pedra. Eu tive uma das visões mais lindas da minha vida. Eu estava lá em cima na queda, deitado em uma pedra, e descia a água que, se eu colocasse a mão, passava aqui do meu lado. O rio Itiquira passava do meu lado, eu estava deitado em uma pedra, vendo a cachoeira, a queda do Itiquira aqui de cima. As pessoas pareciam como formigas lá embaixo. Eu olhei aquilo e disse: que maravilha, valeu a pena eu ter vindo até aqui. A hora que eu chamei meus filhos: venham, é perigoso, deitem aqui do lado do papai, dá uma olhadinha lá embaixo, é um lugar perigoso, uma queda enorme, não tem cerca nenhuma, nós estávamos por cima da cachoeira do Itiquira. E eu pensei assim: valeu a pena, vamos voltar. E o diretor disse: não, pastor, nós vamos descer até lá embaixo. Lá é um parque nacional, que tem piscinas naturais, a coisa mais linda. E eu fiquei olhando lá de cima e fiquei pensando: por onde a gente vai descer? Havia uma trilha lateral, a gente descia de lado, derrapando, segurando nas árvores, na raiz das árvores. E a hora que eu cheguei lá embaixo, a minha perna estava até tremendo, de tensão da perna, você descer segurando o corpo. A hora que nós chegamos lá embaixo, quase umas 3 horas de caminhada, eu deitei naquelas pedras, puxando o fôlego, e a garotada entrou naquelas piscinas naturais, brincaram, pularam. Mais ou menos umas 2 horas da tarde, o diretor deu voz para que fizessem a ordem unida e disse: nós vamos voltar para almoçar, que vai ser já à tarde, e para
que ninguém tenha algum problema de digestão, eu vou dar alguma coisa para vocês comerem. Eu estava morrendo de fome. Ele deu uma fatia de pão integral para cada um e uma mexerica. Eu fiquei pensando na perseguição, como vai ser? Um pedaço de pão e uma mexerica, apenas para hidratar um pouquinho, para comer algo. E eu pensei, essa montanha que eu desci, eu vou ter que subir tudo isso e voltar os 7 quilômetros lá em cima? Não consigo. Cheguei para ele e falei assim, meu amigo, é o seguinte, olha, meus filhos não vão conseguir voltar. Olha o tamanho dos garotos. Eu vou pegar carona com um desses turistas que estão aqui de carro, eu volto pela estrada, chego lá no acampamento, já vou preparando alguma coisa, até vocês chegarem. Não, pastor, fique tranquilo. A gente carrega a garotada, pode deixar. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. O que eu faço aqui agora? Ele deu um apito e a rapaziada saiu correndo e começaram a subir aquela trilha e foram subindo. Eu fiquei por último e fui subindo, fui me arrastando, segurava nas raízes, derrapava, subia. A hora que eu estava pela metade, que eu não aguentava mais, eu ouvi atrás de mim uma voz dizendo, papai, estou cansado. Eu olho e o meu filho, menor que estava com 7 anos, estava atrás de mim. Todo mundo saiu correndo e o garoto ficou. E eu não percebi. Irmãos, eu não aguentava comigo. E o meu filho estava atrás de mim. Aí eu peguei aquela corda que estava comigo, amarrei aqui atrás de um gancho, amarrei aqui no tórax dele, dei aquele nó próprio, desbravador, para não enforcar o garoto. Falei, filho, então isso aqui é apenas uma segurança para você. Eu vou indo na frente e você vem atrás. Se você, porventura, escorregar, você está seguro em mim. Me ajuda aí. Irmãos, eu fui subindo, ia me arrastando, ia segurando, ia levando o corpo. Chegou uma hora que a perna não dava mais. Eu pegava a mão aqui e jogava a perna porque não tinha jeito. A hora que eu olhei para trás, o malandrão estava pendurado lá na corda, bonitão. Falei, filho, me ajuda aí, rapaz. Eu não estou aguentando comigo. A hora que nós chegamos na parte de cima, naquele platô, que faltava ainda uns 6 quilômetros para chegar até o acampamento, o meu filho pegou aquela trilha e sumiu. Irmãos, eu parei ali, peguei um fôlego e fui caminhando, só estava eu para trás. Cheguei em um lugar onde havia uma curva do rio Itiquira que formava uma piscina. E a turma toda estava nadando ali. Água limpa, gostosa. Eu estava com tanto calor, que eu tirei o cinto NA, destravei aqui da fivela, tirei a camiseta e com a calça jeans e com a bota do jeito que eu estava, eu mergulhei no rio. Irmãos, a hora que eu mergulhei e que eu fui subir, aquela calça jeans molhada parecia um chumbo me puxando para baixo. Porque a calça jeans pesa molhada. E a bota molhada, do jeito que eu estava, eu mergulhei. Eu me arrastei para sair, coloquei a camiseta e fui para o acampamento. A hora que eu cheguei era quase o pôr do sol. Cheguei no acampamento, a garotada já tinha tomado banho, já tinham comido. Eu parei no meio do acampamento. Irmãos, eu estava tão cansado que chegou um desbravador e falou assim, pastor, você está cansado? Eu estava tão cansado que a língua não dava para falar. Eu olhei para ele, dei risada. E naquela hora, naquele momento que eu parei de volta ali no acampamento, eu cheguei à conclusão que o inimigo era eu. Não eram os desbravadores. Não era a caminhada. Não era o percurso. Não era aquele lugar lindo do Itiquira. Era a minha falta de condicionamento. O inimigo, para realizar aquela caminhada de 14, 15 quilômetros, não era o diretor dos bravadores que insistiu para que eu fosse. E ao parar e analisar o meu retorno, como eu estava quebrado, me veio à mente Romanos capítulo 7. Paulo escreveu dizendo, eu conheço a lei de Deus e sei que ela é boa. Mas os meus membros, os meus braços, as minhas pernas, a minha língua, os meus órgãos sensitivos,
eles me levam para um outro lado. O bem que eu conheço, que eu devo fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E quando eu realizo este mal que eu não quero fazer, é a lei do pecado que habita em mim. Porque eu conheço a lei de Deus e sei que ela é boa. Era uma luta de Paulo, como se duas naturezas estivessem degladiando dentro de uma pessoa só. E Paulo agora desnuda a sua alma. Ele extrapola os seus sentimentos e ele diz: miserável homem que eu sou. Por que eu sou um miserável? Porque eu conheço mais do que a grande maioria das pessoas o que eu devo fazer. E Paulo estava ali em uma luta muito grande quanto à moralidade e religião. Moralidade é conhecimento daquilo que você deve fazer. É conhecimento de um código. E religião é conhecimento de uma pessoa. E Paulo conhecia a lei. Ele sabia que ela era boa. E quando ele escreve em outro lugar que ele tinha um espinho na carne, e ele pediu a Deus 3 vezes para tirar aquele espinho da carne dele, e há comentaristas que fazem 3 alusões, dizendo que aquele espinho na carne de Paulo poderia ser um defeito físico, algum problema que ele tinha na vista. Outros escrevem que poderia ser um espinho na carne que era perseguição dos judeus contra ele. E outros afirmam que era uma luta contra algum problema moral que ele tinha. E ele pediu a Deus 3 vezes que tirasse aquele espinho da carne dele. E Deus lhe disse: você vai conviver com isto, a minha graça te basta. Então Paulo tinha uma natureza muito forte, tinha problemas a vencer, e não conseguia, e ele escreve. Que coragem para escrever: eu sou um miserável, porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E chegamos em junho do ano 2012, século 21. E olhamos para nós, e como Paulo, dizemos: miserável homem que eu sou. Homem no sentido genérico, homem e mulher. Eu sei o que eu devo fazer. Eu conheço o que eu devo fazer, mas eu não faço. E isso vem lá do início. Se nós formos lá para o Éden, Adão sabia que não deveria comer aquele fruto. E ele disse: Senhor, eu comi deste fruto porque a mulher que tu me deste me induziu a comer este fruto. E quando Deus perguntou a Eva: o que foi que você fez com o seu marido Adão? E ela disse: não, a serpente que tu criaste me induziu a comer esse fruto. Agora a culpa era de Deus. E nós somos iguais. Nós não assumimos o erro que nós cometemos. Sempre a culpa é de alguém. O meu caso, a minha situação naquela caminhada não era do Clube dos Desbravadores, não era do percurso, era eu. Mas eu queria jogar a culpa no diretor que me induziu a ir, e eu sabendo que eu não deveria ir. E quando Davi, o mais importante dos reis de Israel, disse para o profeta Natã: este homem que procedeu desta maneira é digno de morte. Porque Natã fez uma analogia do pecado que Davi havia cometido. E Davi traiu a mulher dele, teve um caso extraconjugal com uma outra mulher, e aquela outra mulher chamada Batseba ficou grávida, e para ele desculpar a gravidez dela, ele mandou matar o marido daquela mulher. E quando aquele homem foi morto na guerra, pelas mãos do exército inimigo, mas amando de Davi, ele agora achou que ele estava livre, porque a culpa não era dele que havia adulterado.
A culpa não era dele de a mulher ter ficado grávida. Se o marido morre e ele casa com ela obviamente no casamento com Davi ficaria gestante. Não haveria problema nenhum, é mulher dele. E ela mandou dizer para Davi: pejada estou. Dentro do vocabulário da língua portuguesa, se você for no dicionário, vai encontrar que o termo pejada é uma gravidez vergonhosa. É a gravidez de uma mulher casada que está gestante, mas o filho não é do marido, é de uma outra pessoa. E o termo que ela usou mandou dizer para Davi: pejada estou. O que ele faz? A culpa não é minha. Quem mandou você ficar grávida? Por que você não se preveniu? Então, para nós resolvermos o problema, vamos matar o esposo dela, sem que ela soubesse. E assim nós procedemos. E quando percebemos o erro que cometemos, quando concluímos através de um estudo como desta noite, o erro que nós cometemos, nós chegamos à mesma conclusão de Paulo: miserável homem que eu sou. Eu não deveria ter agido daquela forma no meu casamento. Eu não deveria ter agido daquela forma no meu trabalho. Eu não deveria ter agido daquela forma na igreja. Eu não deveria ter aquela conduta quando ninguém que eu conheço estava me vendo. E quando percebemos o erro que cometemos pelo conhecimento da lei de Deus que possuímos, nós concluímos que somos miseráveis seres humanos. E vem a pergunta de Paulo: quem livrará o meu corpo desta morte? Quando ele escreveu quem livrará o meu corpo desta morte, ele estava fazendo duas alusões. Primeira, a parte espiritual. Quem vai livrar o pecado que eu cometi, que habita em mim? Quem vai me livrar? A segunda alusão era a seguinte: os romanos, quando pegavam um criminoso, pegavam um assassino, eles davam 40 chibatadas menos uma. Em nome da complacência dos romanos, eles davam uma chibatada a menos. Só que muitos morriam no açoite dos romanos. Por quê? O açoite dos romanos eram tiras de couro e na ponta pedaços de chumbo e de osso, ossos pequenos. E o algoz, o carrasco, batia com a força do braço dele no tórax desnudo daqueles que o receberam açoite. E quando ele batia com a força nas costas do sujeito, e aquelas tiras de couro passavam aqui na frente do tórax, com a força que vinham, aqueles pedaços de chumbo e pedaços de ossos arrancavam parte da carne. E muitos morriam no açoite. Quando um deles morria, eles amarravam no corpo do que havia suportado o açoite e não havia morrido, eles amarravam o morto. Então Paulo está dizendo assim: quem vai livrar o meu corpo desta morte? Tem um morto amarrado aqui em mim. Os romanos amarravam a pessoa que havia morrido no açoite ao corpo daquele que havia sobrevivido. Era para castigar. E o que acontece com uma pessoa morta? As secreções começam a sair. A pessoa começa, já morta, a ter um odor fétido. E estava um morto amarrado no corpo de um vivo. Então Paulo está dizendo: miserável homem que eu sou, quem livrará o meu corpo desta morte? Tem um morto amarrado aqui em mim. Olhamos para nós, não usamos a mesma analogia, mas concluímos que conhecemos a lei de Deus e também sabemos que ela é boa. Mas o mal que nós herdamos hereditariamente, geneticamente, ou desenvolvemos pelo meio ambiente, nos torna muitas vezes pessoas frias, sem o sentimento que pode atingir outras pessoas. E quando não queremos e não premeditamos, nós magoamos e entristecemos outras pessoas
pela nossa natureza que não é boa. E essa natureza pode ser genética ou pode ser uma natureza adquirida no transcurso dos anos. Então nos tornamos sanguíneos, coléricos, agressivos, nem sempre com palavras. Há pessoas que são mais calculistas, que conseguem não xingar, conseguem não agredir, mas conseguem com uma facilidade enorme rejeitar. Eu não vou brigar com você. Eu não vou agredir você. Eu não vou xingar você. Mas também eu não vou conversar com você. Você é um lixo. Você não presta para nada. Você não faz parte do meu cotidiano. Fique aí e não converse comigo. São pessoas frias, calculistas, e em algum momento a palavra de Deus, através de um estudo como esse, às vezes de um hino, do poder do Espírito Santo que paira em nossa vida por orações intercessórias, nos atingem. E concluímos como Paulo: miserável homem que eu sou. Quem livrará o meu corpo desta morte? Vem a interrogação. Se eu parasse aqui, nessa parte do texto que nós lemos e estamos estudando, nós sairíamos aqui da igreja todos perdidos. Miseráveis seres humanos, todos nós temos questões a melhorar. Porém, vem a mais linda de todas as certezas. Graças a Deus por Jesus Cristo. E lá em 2 Coríntios capítulo 15, vem uma palavrinha a mais. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. E então, recebendo a vitória, nós podemos nos tornar pessoas amáveis, gentis, agradáveis. É tudo que se precisa em um relacionamento. É tudo que precisamos entre nós, que somos da mesma família cristã, que precisamos lá em casa, que precisamos no trabalho, ter a nossa natureza mudada pelo poder do Espírito Santo. E para os amigos entenderem bem o que é algo que é realizado em nossa vida, que nós não queremos fazer, eu vou terminar contando uma história do meu irmão. O meu irmão do meio chama Naor. O Naor é um geólogo, criacionista, e ele hoje é considerado um dos grandes criacionistas que nós temos no Brasil. Um homem que luta pela pureza doutrinária e apresenta, onde há, logicamente, o espaço, a parte científica. Ele leciona na Universidade Ciência e Religião. Quando nós éramos jovens, o nosso irmão mais velho, chamado Eliseu, ele é médico naturista na Guatemala, está lá há 35 anos. O Eliseu comprou um Fusca. Isto na década de 60 era um carro muito bom. O Eliseu colocou na roda de trás uma tala larga. Era a terminologia da década de 60. Algum jovem hoje sabe o que é tala larga? Está vendo? A maioria dos jovens não sabem. Alguém daquela época sabe o que é tala larga? Um carro com tala larga? Vários. Uma roda mais larga atrás. Que coisa incrível, né? Tala larga. E ele envenenou o motorzinho do Fusquinha. Um Fusquinha vermelho 68, 68 com tala larga, voava. E era o xodó do meu irmão mais velho. E um dia, o Eliseu trabalhava na Federação das Indústrias, foi levar uma pesquisa para uma indústria e levou o Naor. E o Naor ficou dentro do carro para esperar o Eliseu sair daquela indústria. A hora que ele estava dentro do carro, o motorista de um caminhão que estava na frente chegou para o meu irmão, para o Naor, e falou: garoto, dá para você dar uma ré no carro? Que eu tenho que sair com o caminhão, eu estou grudado no carro da frente e não consigo sair. Dá uma rézinha para mim? E o Naor, que estava aprendendo a dirigir, passou para o banco do motorista e mentalizou: vou ligar o carro, pisar na embreagem, ele contando que ele mentalizou isso. Vou ligar o carro, vou pisar na embreagem, vou colocar uma ré, vou segurar o breque de mão, olhar para trás, segurar o volante,
desço o breque de mão, tiro o pé da embreagem, acelero de uma vez, o carro não vai 1 centímetro para frente. Eu dou a ré e vou tirar o carro. Então o Naur fez. Ligou o carro, olhou para trás, jogou uma primeira. Olhou para trás, acelerou, segurou no breque de mão, desceu o breque de mão, tirou o pé da embreagem, acelerou, olhou para trás e o carro foi como um foguete para frente. Entrou embaixo do caminhão. Em vez de ele colocar uma ré, ele colocou uma primeira. E olhou para trás. Meu irmão era um louco suicida. Ele queria estragar o carro do irmão mais velho, arrebentar o carro, levantou até o caminhão, entrou embaixo do caminhão. Miserável homem que eu sou. Eu estou adiantado no plano do mal, do pecado. Eu tenho que dar uma ré na minha vida. Eu tenho que retroceder a hábitos desenvolvidos, a uma cultura nefasta que eu coloquei na minha vida. Eu tenho que dar uma ré. Para eu dar uma ré, eu tenho que parar. Eu não consigo estar com o carro em primeira, segunda, terceira, quarta e dar uma ré. Se eu der uma ré, eu vou estourar o motor do carro, eu tenho que parar. E ao parar, é a voz de Deus que diz: você conhece. Se você parou, é porque você sabe o que você deve fazer. Volte para o plano de Deus. E então, eu conheço a lei de Deus que é boa. E sei que devo dar uma ré, voltar. Mas miserável homem que eu sou, eu coloco uma primeira. E me afundo embaixo do pecado novamente. Quem livrará o meu corpo desta morte? Entenderam o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Mas, graças a Deus, por Jesus Cristo, que neste momento do culto que nós estamos aqui na igreja, nos dá a vitória. E qual é a vitória que Ele nos dá? É a vitória contra a nossa natureza que não é boa. E se todos que estão aqui, e os amigos que nos assistem, analisarmos, todos nós temos questões a melhorar em nossa natureza espiritual. Todos nós. Independente da cultura que tenhamos, da educação que tenhamos desenvolvido, do aprendizado que pudemos ter em algum momento. Todos nós temos questões a resolver. É hora, amigos queridos, de fazer um plano diferente para a vida. É hora de nós analisarmos, através do conhecimento que recebemos nesta noite, o que precisamos fazer para não sermos como Paulo. Eu não sei o que ele quis dizer nesse texto. Quando ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço. Eu não sei qual era este mal que ele escreveu. Eu não sei. Eu também não sei se um dia na eternidade, com o corpo transformado e a mente transformados, eu vou poder chegar para Paulo e dizer: o que você escreveu ali? O que era aquilo? Eu creio que também nem na eternidade a gente vai saber, porque as coisas mudarão totalmente. Mas ele teve muita coragem em dizer: eu realizo algo que é mal, que não é bom. E se ele teve a coragem de escrever, por que nós não podemos ter a coragem de mudar? O que Satanás quer é te expor, e a mim também. Ele quer encontrar um momento para que, nesta natureza forte que nós temos, que não é boa, realizemos algo que publicamente nós vamos ser expostos. E então, vão dizer os acusadores de Deus, que estão ligados ao mal, porque a Bíblia fala que Satanás é aquele que acusa os filhos de Deus de dia e de noite. E Satanás tem os seus filhos que acusam de dia e de noite. E eles vão surgir nos momentos mais impróprios, mais tranquilos ou difíceis da nossa vida, e vão dizer: é você? Ah, foi você que fez isto?
Não é você que pregava lá na igreja? Não é você que era pastor da igreja? Não é você que era ancião da igreja? Não é você que frequentava a igreja, que cantava no coral? E você está fazendo isso daqui? E a palavra de Deus nos dá uma oportunidade nesta noite. A graça de um Salvador maravilhoso nos assessora para mudarmos e nos dá a vitória. Que vitória você precisa? Sobre o quê? Sobre a sua língua? Sobre o meu orgulho? Sobre algum vício não confessado e oculto? Sobre alguma questão financeira? Alguma questão moral? Eu não sei. Mas se a palavra de Deus diz que Jesus nos dá a vitória, por que não aceitar agora? Eu gostaria de ouvir mais um hino nesse momento. E enquanto esse hino está sendo cantado agora, peça a Deus que te mostre como proceder. O primeiro hino que ele cantou tem uma frase muito bonita. Eu me lembro quando a família Soul gravou esse hino. Várias vezes eles cantaram este hino em sermões que eu fiz. Foi o primeiro hino que ele cantou: vem me amparar, vem me ajudar. Eu quero ser levado por ti. E nesse momento, quando vamos ouvir este hino e logo a seguir a oração final, que a bênção de Deus nos dê a coragem para entregarmos nas mãos de Deus algumas questões que precisamos mudar para sermos vitoriosos nesta noite. A vitória de Deus está à sua e à minha disposição. Que Deus permita que essa vitória te atinja, te dê a certeza da salvação em Cristo Jesus, te dê a oportunidade de abrir o coração mais uma vez e aonde você está, poder ajoelhar-se, poder orar, poder decidir-se ao lado de Jesus, que agora, neste momento, de acordo com a promessa bíblica, dá a você, dá a mim e a todos nós a vitória. Vamos ouvir. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo a branca nuvem do mais puro azul, onde nem sul nem norte resistirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glórias, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé.
assim podemos dar as mãos, pois temos somente um só Senhor. Eis que o consolo que envolve a minha vida do meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Amém. Glória a esse Deus maravilhoso que nos dá a bênção da transformação nesta noite. Eu quero, nesse momento, dizer a você, Douglas, que eu batizei, eu me recordo do seu batismo, que está nos assistindo agora, ao Ricardo, aos nossos irmãos de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a irmã Esther, a Beth, a irmã Beth. Que Deus lhe abençoe, Beth. Que Deus dê o alívio às suas dores. A irmã Ana, como está a mamãe? Eu fiz a unção da irmã Ana na quinta-feira, orando por ela. E as 34 famílias que estão nos assistindo nesse momento e outras que nós não temos informações estão aí. Antes da oração, eu gostaria de orar, especialmente neste momento, por alguém que esteja na congregação e queira ter nesta noite, em algo que eu não sei, a vitória em Cristo Jesus. Pode ser a vitória contra a natureza, pode ser a vitória contra algum vício, pode ser a vitória contra o falar o que não deveria falar, comer, beber, se portar de uma forma que não deveríamos fazer. A vitória contra a natureza pesada, ruim, agressiva. Eu não sei o que é, mas se porventura há alguém na congregação que quer nesta noite alcançar, como o apóstolo Paulo escreveu, graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. E a vitória que Ele nos dá é agora, é nesse momento, não é amanhã. Alguém que quer em Jesus Cristo alcançar a vitória em alguma coisa? Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Amém. Eu gostaria que você focalizasse este grupo enorme. Olha quantas dezenas de pessoas vieram aqui à frente e olhem para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acreditam, vocês creem verdadeiramente, você que está aí, que Deus tem poder para te dar a vitória? Você crê de verdade? Então deixa eu lhe falar uma coisa. Antes de eu fazer a oração, individualmente, durante alguns poucos segundos, ore a Deus a respeito do que você quer ser vitorioso agora. Fale para Ele. E eu vou estar falando também. Eu tenho questões a dizer a Deus que eu quero ser vitorioso. E eu vou falar para Ele agora e logo a seguir eu vou fazer a oração. Apenas alguns segundos. Diga a Deus
qual é a vitória que você quer. E você em casa também. Diga a Deus. Querido e bom Deus, muito obrigado porque nesse momento nós estamos abrindo o nosso coração e dizendo a Ti o que ou qual a questão da nossa vida que nós queremos ter a vitória em Cristo Jesus. E estamos apresentando a Ti, nós estamos dizendo. Logicamente Tu sabes. Então, por que dizer? Se Tu conheces o nosso pensamento, conheces as nossas atitudes, mesmo antes de fazermos, Tu já sabes. Porque ao apresentarmos a Ti, nós estamos mostrando a nossa dependência do Teu poder. Porque a Tua palavra diz, sem mim nada podeis fazer. E nós queremos abrir o nosso coração e dizer, Senhor, tome conta das nossas emoções, da nossa família, das nossas finanças, do nosso trabalho, do estudo, de questões que ninguém sabe que estão aqui dentro, que nós queremos ser agora vitoriosos. Pode ser algum vício, pode ser algo que adquirimos e não conseguimos vencer. É uma natureza dura, uma duplicidade que habita em nosso interior. E nós queremos ser agora libertos. Nós queremos ter apenas a natureza de Jesus, o poder do Espírito Santo morando em nosso interior. E para isso, ó Pai, dê-nos agora, através de Jesus, a vitória. Dê a bênção de sermos agora vitoriosos. E desde já, nós queremos agradecer o que Tu fazes por nós, pelos amigos que estão nos ouvindo nesse momento. E a nossa gratidão nos traz alegria ao coração. Nós podermos sair agora da igreja transformados pelo Teu poder. E ao virem as forças do mal para nos induzir a voltar a erros passados, possamos clamar a Ti. E Tu vais nos fazer lembrar desse momento. Quando abrimos o nosso coração, recebemos a bênção do perdão e o poder para mudarmos a nossa natureza. Isto vai trazer um alívio enorme ao nosso coração. Vai trazer uma paz tão grande, aquela paz que Jesus disse aos seus discípulos lá há quase 2000 anos atrás, e diz a nós discípulos neste momento: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Como é gostoso viver em paz. Como é gostoso deitar, encostar o rosto no travesseiro e ter paz para dormir. Como é bom acordar a cada manhã e irmos à nossa atividade em paz. E que esta bênção atinja agora a nossa vida. E ao sairmos e voltarmos para casa, que nenhum mal nos aconteça. Dê a bênção de uma boa noite, uma boa semana aos amigos que estão nos assistindo também. E ao sermos abraçados agora com esta paz, voltemos a sorrir. Voltemos a ser felizes. Pois em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, agradecidos suplicamos e pedimos. Amém. Amém. Podeis vos assentar? E você que está em casa, fique na paz de Deus. Que Deus te dê a tranquilidade de uma vida abençoada pelo seu poder. Eu vou estar agora aqui fora, abraçando os amigos. Eu quero estender esse abraço também a você. Tenha uma semana feliz. Tenha um mês abençoado. Tenha um ano sob os cuidados de Deus. E ao estarmos orando por você, creia que Deus tem poder, e um poder maravilhoso para transformar a sua vida. Que Deus te abençoe. E aos amigos que aqui estão, fiquem na paz do Senhor. Que a bênção de Deus repouse sobre todos vocês. E até a nossa próxima programação. Que Deus a todos abençoe.